Fala, pessoal! Bom, hoje eu vou falar das duas coisas que eu mais amo nessa vida, que são cães e crianças. Pra mim, nada é mais interessante e mais bonito e mais benéfico do que a pureza que esses seres têm. Esse vídeo foi pedido por um grande amigo que ficou lá me perturbando porque ele tem filho. Ele falou assim, poxa, Tami, fala aí sobre a importância, né, das crianças conviverem com os cachorros e tal, o que traz de benefício nessa infância, nessa educação. Eu falei, então vamos fazer esse vídeo que a gente gosta de desafio. Eu vou começar falando assim da minha própria infância. Eu acho que ela é muito responsável por eu hoje trabalhar com animais, por eu ter me tornado uma pessoa cachorreira, porque eu sempre na minha vida fui incentivada a lidar com animais. Os meus avós, eles lidavam com animais e os meus pais também sempre gostaram muito de bicho. Então isso pra mim fez a minha infância muito rica, muito plena, muito feliz. Eu lembro que os primeiros cachorros que eu tive foi um casal de piquenês que o meu avô me deu, que ele falou assim, não, onde ela estiver tem que ter cachorro. Então, um dos cachorros ficava na casa da minha avó, que era um dos lugares que eu mais ia, e o outro ficava na minha casa. E isso me ensinou uma série de valores e de alegrias e de coisas positivas perante aos animais, tanto que eu levei até os dias de hoje. Não necessariamente o seu filho convivendo com animais, ele vai precisar se tornar um veterinário, ou, sei lá, ter um pet shop, ou trabalhar com bicho. Mas com certeza ele vai se tornar um ser humano muito melhor, muito mais pleno, muito mais feliz. E isso eu acredito que os animais façam. Muita gente que fala assim, ai, Tami, mas eu não posso ter cachorro porque eu tenho alergia, o meu filho tem alergia, isso não vai dar certo, e bababá, bebê, bibibi. Normalmente, grande caso da maioria aí das alergias que acontecem são por excesso de limpeza, ou por baixa imunidade, ou por coisas do tipo. Mas enfim, se realmente for um problema de saúde, você não possa ter esses animais, não tenha. O Dr. Denis, que ele é responsável pelo Instituto de Imunologia e Alergia Pediátrico lá na Geórgia, ele fez um estudo falando sobre isso e ele falou dos benefícios que o contato com animais até 1 ano de idade trazem para as crianças, né? Porque normalmente os animais lambem, né, e tudo, a criança e vice-versa, ou a criança morde um animal, né? Tem aquelas coisas. E esse contato traz uma série de bactérias positivas para o corpo da criança que aumentam a imunidade. Então, elas deixam de ter vários processos alérgicos por conviver com o animal. Então, você pode estar aumentando a saúde do seu filho. Uma coisa que eu acho muito bacana, que isso fizeram comigo e, assim, vários estudiosos falam as mesmas coisas. Você pode trabalhar a responsabilidade, o carinho. Eu acho que são vários benefícios, né, que trazem para a criança. Você pode trabalhar o senso de responsabilidade do seu filho, o senso de compaixão, de olhar o outro ser como um ser importante, um serzinho que sente, sabe? O animal também sofre, essa troca de energias, troca de carinhos, né? Você pode incentivar a criança a limpa lá aquele cocô, você não falou que ia ajudar a mamãe, limpa lá aquele xixi. Isso vai gerando um senso de responsabilidade, né? E um senso assim de olhar o outro de maneira mais positiva. E é um processo muito bacana assim que os pais podem estar fazendo com seus filhos para torná-los adultos mais positivos. Agora, uma coisa que eu já vi acontecer e eu vou falar aqui, que eu acho extremamente preocupante. Pais do meu Brasil, a responsabilidade do bicho é sua. Escutou bem? Vou falar de novo. A responsabilidade do bicho é sua. Você vai utilizar o bicho assim como o seu filho, vou falar assim didaticamente, porque isso às vezes é difícil de entrar na cabeça dos outros. O bicho, assim como o seu filho, para ambos trocarem experiências positivas. A responsabilidade do animal nunca é da criança, é sua, tá? Porque muita gente fala assim, a criança chega lá e fala assim, ai pai, quero um cachorrinho. Tanto que quando você vai adotar, nas ONGs da vida, tudo, tem que ser maior de idade, tem que ir lá botar a identidade, botar uma porção de coisa, que é para poder a liberação daquela adoção.
menor de idade não adota. Por que eu falo isso pra vocês? Porque a criança, ela chega, ela fala assim, ai mãe, vai cuidar. Ai mãe, não sei o que, mãe, vou cuidar, eu limpo tudo, limpo o cocô, limpo o xixi, eu dou dinheiro da minha mesada pra vacinação, eu faço tudo. Aí chega lá, a criança lembra da parte boa, obviamente, da parte de brincar com o bicho. Mas da parte de cuidar, nem sempre ela lembra. E existe adulto retardado que deixa o bicho à míngua, porque a criança não vai lembrar de cuidar do bicho. Então, por favor, não seja retardado, porque para mim isso é ser retardado, tá? Utilize as potencialidades, tanto do animal quanto do seu filho, de maneira positiva, para crescimento de ambos, para valores maravilhosos de ambos, sabe? Você ainda pode ser um pai que assim, incentiva a inteligência do teu filho, sabe? A inteligência do teu animal. Ah, vamos fazer um cursinho de adestramento? Vamos aprender os comandos? Vamos fazer esse tipo de coisa? Tirar foto do animal? Sabe? Você desenvolve a criatividade do teu filho. Agora, se o seu filho é daqueles que não vai botar comida pro cachorro, querido, você não pode ter um cachorro em casa, porque o animal não pode ficar em sofrimento. Sabe, quem tem que ter a responsabilidade, a mentalidade é você. E isso é uma coisa muito séria, porque eu já vi, assim, cachorros que começaram com processos seríssimos aí de saúde, aí quando vai ver, ah não, mas o meu filho falou que ia botar. Eu falei, gente, e você não vê se o cara botou comida, se não botar, o cachorro tá lá ficando magro, ficando fraco, entendeu? Então assim, ó, vamos acordar para a realidade. Outra coisa que eu acho importante é falar assim para os pais: acumulação. Tem pais que olham, assim como alguns donos também fazem, eles não querem ter filho, né? Essa que é a verdade, não querem ter filho. O casamento é muito vendido dessa forma, né? É uma série de coisas que você tem que ter para a sociedade, para ser um adulto responsável e respeitado pela sua tia velha, não é verdade? Então você já tem um marido, você já fez aquele casamento maravilhoso de 100 mil em Búzios, não é verdade? Você já tem o carro do ano, você já tem fogão, geladeira, e agora o que falta? Né? Você já tem até o filho, o que falta nessa jogada toda, gente? O cachorro, não é verdade, minha senhora? O cachorro falta neste grande pacotão de coisas para você ser um adulto responsável e um adulto aceito e benquisto pela sociedade, não é verdade, gente? Mas aí o que acontece? Você não é também um bom pai, né? Porque você também não tem muita paciência com a criança, porque a criança também naquele meio, ela faz parte do pacotão de itens para ser um adulto responsável e respeitado pela sociedade. Então o que você faz? Você é aquele pai, gente, que deixa a criança o dia inteiro no tablet. Depois você coloca a culpa na internet. A culpa é da tecnologia. A culpa não é da tecnologia, não. A culpa é tua, que não vai lá levar a criança no parque. A culpa é tua. Não, ai, mas eu não tenho tempo. Tem sim, gente. Porque para falar mal da vida dos outros, tu tem tempo. Para jogar futebol, tu tem tempo. Pra, sei lá, atrair tua esposa, tu tem tempo. Pra tomar uma cachaça ali na esquina, tu tem tempo. Mas tu não tem tempo pro teu filho. Por quê? Porque você não quer aquela responsabilidade pra si. Teu filho é um item, o cachorro é um item. Entendeu? Leva a criança num parque, leva a criança para interagir com o cachorro, que eu duvido que ela vai ficar viciada na internet, vai ficar viciada lá no Facebook, não fica. Por quê? Porque a criança, gente, é aquela coisa que é muito básica, é uma página em branco, ou seja, quem tem que preencher as páginas, abrir o leque de possibilidades, só a escola, não vai ser cretino, né, pai? Não é só a escola, é você que tem que abrir esse leque maravilhoso de possibilidades e ensinar coisas novas. Mas tem muita gente que não quer ter esse trabalho, né? Quer ter filho e cachorro como se fosse um troço. Aí o que esse bendito, esse maravilhoso faz, gente? Essa coisa, essa pessoa incrível faz? Vira um semi-acumulador de animais domésticos, né? Ai, filho, não chora não, toma aqui um cachorrinho novo, toma aqui um porquinho da Índia, toma aqui um gatinho novo. Não é assim, gente, que vocês fazem? É assim que vocês fazem, gente. Ou seja, fica lá aquele bando de bicho, não cuida bem de nenhum, muitas vezes a criança naquele momento fica feliz e depois também não dá atenção para o bicho, e o bicho acaba ficando com uma série de problemas aí emocionais e tal, quiçá
Às vezes, problemas até físicos, assim, porque é mal cuidado, o cara tem muitos bichos, mas não dá vacina em todos, não dá o que é necessário para os animais. Então, gente, esse lance, assim, de acumulação para calar a boca do teu filho é um negócio muito, muito sério. Outras coisas que acabam acontecendo aí também nesse lance da infância. Gente, na Páscoa, vai lá o tal do coelho da Páscoa, né? Aí tem que dar um coelho de verdade, não pode dar uma porcaria de um coelho de pelúcia, tem que dar o coelho de verdade. Eu falo que eu já tive coelho, são seres maravilhosos, são tudo. Mas assim, coelho, embora eles sejam lindos, ainda mais aqueles mini coelhos, né, que eu tive mini lion, né, aquela coisa escandalosa, né, que era twig, maravilhosa, tinha um olho assim, belíssima a minha coelha. Mas enfim, coelho, ele não age igual ao cachorro, né? Alguns são muito agitados e outros são mais na dele e tal, mas ele não interage como um cachorro. Às vezes, em alguns casos, a pessoa tendo uma sensibilidade muito grande, eles interagem um pouco mais. Mas você imagina aquela criança que tá lá o dia inteiro assistindo desenho animado, tá vendo Pernalonga, tá vendo a Lilica, tá vendo sei lá mais o que, isso tudo da minha época, né? Não sei mais os desenhos animados de todo, mas deve ter algum aí de coelho. Enfim, mas tá lá vendo aquelas coisas lúdicas. Ela chega, ela acha que o coelho tem que tratar ela que nem um cachorro, e o coelho não trata. Ele vira pra ela e fala assim, querido, sou um coelho, e aí? Sou um coelho, este é meu ser, sou digno, pleno, sou coelho. Aí tu faz o quê? O coelho vai para escanteio, o coelho é abandonado, o coelho passa fome, entendeu? O coelho sofre nessa mão, por quê? Porque a criança tem um lúdico, né? De um coelho inexistente, que é um coelho do desenho, você também. Pai, que não é responsável, não pesquisou direito sobre como é um coelho, sobre como é a experiência de ter um coelho, foi lá, adotou e depois quem sofre é o bicho. Então é muito sério, tá? Esse lance assim do cala a boca pra criança que eu vou te dar um bichinho. Apresente os animais aos poucos. Eu tinha um amigo que falava uma coisa que eu achava muito interessante, assim, porque na verdade eu acho que ele estava acessando, né, esse lado dele da infância e tudo. Que ele falava que quando ele estava muito estressado da vida, de trabalho, de gente sacana que aparece, sabe, que fica sacaneando, ele ia para o zoológico. Que ele falava assim, gente, o zoológico me traz uma paz, os animais me trazem uma paz tão grande, lá você não vê sacanagem, você não vê prostituta, você não vê drogado, você não vê gente, lá você vê coisas plenas, sabe, crianças brincando, né, coisas positivas, né? Então os animais, eles têm esse negócio assim de trazer essa paz, né, muito grande, assim, muito forte. Ele ajuda também em tratamentos aí de crianças ansiosas e de crianças que são deprimidas. Outro problema que acaba tendo, né? Como eu falei lá atrás, crianças às vezes são objetos, crianças são muito mal compreendidas. Então, algumas têm quadros depressivos, né? Algumas não se sentem amadas, tá, gente? Isso aqui eu não tô falando mal da educação de ninguém, não, tá? Lógico que eu sei que existem pais aí incríveis, maravilhosos e tal, mas não são todos. Enfim, vocês entenderam. Eu converso com muitas crianças, assim, eu vejo, assim, crianças brilhantes que têm 100k no Instagram, que ela criou sozinha, com ela mesma, com a criatividade dela, ela tirando a foto, brincando com o cachorrinho dela. E o pai e a mãe chega pra ela em casa e fala que ela é burra porque ela não é boa em matemática. Aí dá vontade de virar para uma criança dessa, que lógico, né? Eu não vou botar um filho contra um pai, não vou fazer um negócio desse. Dá vontade de falar assim, querido, burro é seu pai que não vê o seu talento. Porque se fosse meu filho, eu ia estar extremamente orgulhosa. Matemática não é tudo, mas muita gente tem dificuldades, entendeu? Tem dificuldade com a criança, com a inteligência, não desenvolvem as suas potencialidades. Então isso deixa muitas crianças depressivas, se sentindo diminuídas. E quando elas estão com o animal, elas se sentem menos solitárias, elas se sentem mais compreendidas, elas se sentem muitas vezes amadas. Coisas que elas não conseguem ter muitas vezes com seus familiares. Então eles têm essa forma assim de conforto muito grande para com as crianças. Uma coisa que eu acho relevante falar nesse vídeo, né, já que eu tô falando de crianças e animais, são os psicopatas mirins.
É isso mesmo, meu pouco, você tá ouvindo. Psicopatas mirins, né? Que é como uma VTube da vida que cospe no gato, outro idiota lá que botou o porquinho da Índia no micro-ondas, ainda bota a culpa no Renan, minha amiga. Se Renan te não dá, tu se tacar da ponte, tu se taca, né? Renan, assim, ele mexe com a tua cabeça de uma forma de falar que é o Renan, gente. Eu tenho isso na minha cabeça. É um probleminha. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Psicopatas, as pessoas acham que são apenas o maníaco do parque, né? Aquele cara que vai lá, estupra, corta a pessoa em pedacinho. É só assim, é só nesse grau que é psicopata. Mas não, existem vários graus de psicopatia. E dependendo da educação que é dada para a criança, isso pode evoluir, né? Uma criança que não sente pena de um animal, do sofrimento de um animal, ela vai ser um adulto infernal. Você sabe aquele tipo de pessoa que normalmente você odeia, que sacaneia todo mundo no trabalho, que não se importa que o outro tem conta pra pagar, tem filho pequeno? Sabe aquele tipo de pessoa? FDP? Então ela muito provavelmente tem uns tracinhos também de psicopatia, entendeu? Então, uma criança dessa, pode ser que ela não vire o maníaco do parque, mas ela vai ser, assim, um adulto muito problemático, muito infeliz e muito provavelmente vai evoluir esta onda frieza por aí e dar péssimos valores para as pessoas com quem ela conviver. Tem um filme que eu adorei, porque eu gosto de coisas de psicologia, eu adoro estudar psicologia e tudo. E tem um filme que ele fala de tratos psicológicos, que o nome do filme, por favor, pais, assistam em casa, Precisamos Falar sobre Kevin. O Kevin, ele é um psicopata, só que ele é um psicopata no grau do maníaco do parque, tá? Mas como ele começa a agir dentro da casa dele? Ele começa matando um porquinho da Índia e não tendo pena desse animal. Se você tem um filho em casa que pratica crueldade com o animal, porque as crianças às vezes, gente, elas acham aquilo engraçado. Às vezes elas usam isso para chamar atenção. Às vezes elas querem competir com um amiguinho. A gente vive num mundo que o ideal de mundo é você passar no vestibular e no concurso público. E não necessariamente é isso. Lógico, quem quer escolher esse estilo de vida, maravilhoso. Agora, quem não quer, não necessariamente é isso que vai fazer um ser humano pleno e feliz. E vai fazer realizado. A gente vive num mundo que a escola fala o tempo todo de bullying, que as pessoas falam o tempo todo de baleia azul, mas ninguém se preocupa com a mentalidade das crianças. Muito mais preocupado, a criança entra lá no maternal e eles já estão falando, olha, aqui teve 10 que passaram nos primeiros lugares da UFRJ. Bicho, isso não necessariamente é a coisa mais certa para a saúde emocional, para a saúde mental do teu filho. Se o teu filho é agressivo com animais, cabe a você cortar esse processo, cabe a você pagar um tratamento psicológico para ele. Não necessariamente ele é um psicopata, né? Mas ele pode sim estar se autoafirmando em cima do animal que é mais frágil. Ele pode estar entrando nessa vibe de competição que as pessoas fazem, né? E assim, eu não consigo ser mais forte que o meu amiguinho, eu não consigo ser mais forte que o meu pai, mas eu consigo ser mais forte que o meu cachorro. Então eu vou maltratar ele, porque isso me autoafirma e isso me faz me sentir mais importante, mais dentro do mundo, mais forte dentro dessa competição absurda que o mundo me coloca. Então cabe a você, pai, tratar essa criança, sabe? Dar bons valores para as crianças e falar assim, filhinho, isso não é certo. Você gostaria se eu batesse em você? Se eu bater em você, não vai te machucar? Por que você faz isso com o bichinho? Você não acha que ele está sofrendo com isso? Então, gente, isso é uma coisa aí para refletir. Se o teu filho faz isso, fique preocupado. Se o teu filho é uma vitubezinha da vida, é a outra lá do porquinho da Índia, fique preocupado, muito preocupado. Porque aí depois, não faz os pais desiludidos, que nem aparece muito aí na internet, quando aparece uma polêmica dessa, eu não sabia, minha filha era tão maravilhosa. Querida, se tu não sabia, porque tu não estava olhando direito. Tá bom? Então, olhe desde sempre, porque as crianças acabam, algumas, apresentando esse comportamento. Graças a Deus, isso não é
da idade, não é porque é imaturo, porque é jovem, porque é novinho, não. Porque eu, como eu falo, eu converso com muitas crianças, sempre, porque eu tenho pet shop, então elas querem ficar conversando de bicho. E eu vejo que a grande maioria das crianças, os valores maravilhosos que elas construíram por estar convivendo com animais. Então vamos fazer essa convivência ser benéfica? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ter um animal, ele faz bem para a saúde emocional, para a saúde física do seu filho. Ele vai trocar experiências maravilhosas. Ele vai viver essa energia incrível que o animal traz. Essa energia da natureza, essa energia de felicidade. E vai aprender muitos valores positivos. Cabe a você mostrar esse caminho maravilhoso para ele. E eu acho que todos têm a ganhar. A sua criança interior, as crianças, os animais, tudo com amor é pleno, é perfeito e é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado.